Você sabia que o que você come logo pela manhã pode estar sabotando sua pressão arterial sem que você perceba? Isso mesmo. Muitos alimentos comuns no café da manhã têm ingredientes que podem elevar a pressão, prejudicando sua saúde cardiovascular silenciosamente. No vídeo de hoje, vou revelar quais são esses alimentos, por que eles afetam sua pressão e o que você pode fazer para proteger seu coração desde o café da manhã. Antes de continuar, inscreva-se no canal Saúde em Forma, deixe seu like e ative o sininho para receber dicas confiáveis que vão transformar sua saúde. Fique até o final, pois vou revelar uma surpresa poderosa que pode ajudar a controlar sua pressão naturalmente, hein? Você já pensou que o que você come logo pela manhã pode influenciar a sua pressão arterial, muitas vezes sem você perceber? O café da manhã é a primeira refeição do dia e tem papel fundamental em regular o funcionamento do seu corpo, incluindo o sistema cardiovascular. Depois de horas de jejum, o organismo precisa de nutrientes que controlam a glicemia, o equilíbrio eletrolítico e o relaxamento dos vasos sanguíneos. Mas muitos itens tradicionais dessa refeição podem alterar essa delicada harmonia e elevar a pressão logo cedo. Imagine, por exemplo, começar o dia com pães processados, embutidos, geleias açucaradas, café forte e manteiga industrializada. Esses alimentos combinam doses notáveis de sódio, gorduras ruins e açúcares escondidos. Ainda que pareçam inofensivos, eles iniciam um processo silencioso. O sódio faz o corpo reter água, aumentando o volume circulante no sistema arterial, elevando a pressão. O excesso de açúcar e gorduras ruins favorece a inflamação e endurece os vasos. O café estimula o sistema nervoso simpático e pode acelerar o coração, resultando em picos de pressão logo cedo. Pesquisas indicam que pular essa refeição e substituí-la por alimentos inadequados eleva o risco de hipertensão. Já dietas matinais equilibradas, com fibras, frutas frescas e gorduras boas, diminuem episódios de pico de pressão e melhoram a saúde vascular. A ideia é simples: oferecer ao corpo os nutrientes certos no momento certo para prevenir picos que, ao longo do tempo, se tornam perigosos. Outro ponto importante é entender que o café da manhã tem impacto direto no hormônio cortisol, liberado naturalmente pela manhã para acordar o corpo. Se você ingere alimentos que estimulam muito esse hormônio, como doces, café forte ou produtos processados, há uma resposta inflamatória que interfere no controle da pressão. Por outro lado, refeições balanceadas com fibras e proteínas moderadas ajudam a manter esse sistema sob controle, evitando reações exageradas. Por fim, precisamos considerar que hábitos alimentares estabelecidos pouco a pouco moldam a saúde ao longo dos anos. Um hábito aparentemente inofensivo, como tomar café com açúcar e pão com manteiga, se repetido diariamente, pode se transformar em um fator de risco para a hipertensão. A boa notícia é que pequenas mudanças já fazem diferença. Substituir alimentos ultraprocessados por opções integrais, frutas frescas e alimentos naturais pode modificar seu quadro de pressão. Em resumo, o café da manhã é muito mais que uma refeição. É um momento decisivo para proteger seu coração. Começar o dia com equilíbrio nutricional tem impacto direto na sua pressão arterial, bem-estar e saúde geral. Ele está na mesa de milhões de brasileiros todas as manhãs, quentinho, macio, irresistível. Mas por trás da aparência inofensiva, o pão branco é um dos principais sabotadores da sua pressão arterial, especialmente após os 60 anos. E o mais preocupante, quase ninguém faz essa ligação. O pão branco, feito com farinha refinada, passa por um processo industrial que remove praticamente todas as fibras, minerais e nutrientes. O que sobra é um alimento de alto índice glicêmico, que, ao ser digerido, se transforma rapidamente em glicose no sangue. E aqui começa o problema. Esse pico de açúcar força o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina. O que muitas não sabem é que esse desequilíbrio afeta diretamente a pressão arterial. A insulina em excesso favorece a retenção de sódio pelos rins, levando à retenção de líquidos e aumento do volume sanguíneo. Resultado: pressão arterial elevada. Além disso, o pão branco costuma ser consumido com manteiga, margarina ou embutidos como presunto e mortadela, todos ricos em gorduras saturadas e sal, o que potencializa ainda mais o problema. E tem mais, a ausência de fibras faz com que a digestão do pão branco seja tão rápida que causa uma sensação de fome pouco tempo depois e estimula mais consumo de alimentos ao longo do dia.
muitos deles também ricos em sódio ou gordura. É um ciclo silencioso de picos glicêmicos, retenção de líquidos e sobrecarga do sistema cardiovascular. Estudos demonstram que idosos que consomem com frequência alimentos refinados no café da manhã têm maior risco de hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade abdominal, condições que se alimentam mutuamente e aceleram o envelhecimento vascular. Mas atenção, o problema não está apenas no pão, é no contexto alimentar. Se o seu café da manhã é pobre em fibras, antioxidantes e gorduras boas, seu corpo fica vulnerável à inflamação crônica, uma das principais causas de rigidez arterial, vasoconstrição e elevação da pressão. Quer uma substituição simples, eficaz e acessível? Troque o pão branco por versões integrais de verdade, com sementes, grãos e fibras reais. Combine com azeite de oliva extra virgem, ovo cozido, abacate ou queijo branco com baixo teor de sódio, acrescente uma fruta com casca como maçã ou pera e uma infusão calmante, como chá de hibisco ou camomila. Em poucos dias você sentirá um impacto positivo na digestão, no humor e, principalmente, na sua pressão arterial. Pequenas mudanças podem salvar sua vida, e o primeiro passo pode começar com o que está no seu prato pela manhã. Vamos falar de um dos hábitos mais populares e perigosos para quem sofre ou quer evitar a hipertensão: adoçar o café todas as manhãs. O café puro, sem açúcar, pode até ser benéfico em doses moderadas. Ele possui antioxidantes como o ácido clorogênico, que ajudam a combater inflamações e proteger os vasos sanguíneos. O problema começa quando você acrescenta açúcar, especialmente em grandes quantidades ou ao longo de várias xícaras no dia. O açúcar refinado, especialmente quando consumido logo ao acordar, provoca uma resposta metabólica intensa, aumento rápido da glicose no sangue, liberação de insulina e, como já vimos, isso leva à retenção de sódio pelos rins. Resultado, aumento do volume de sangue circulando e da pressão arterial. Mas vai além. O consumo de açúcar no café estimula o sistema nervoso simpático, o mesmo que é ativado em situações de estresse. Ele provoca vasoconstrição, ou seja, estreitamento dos vasos, aumento da frequência cardíaca e elevação da pressão. Se esse hábito for repetido todos os dias, principalmente logo no início da manhã, o corpo começa a entender que precisa manter o sistema sempre em alerta. O resultado é a hipertensão crônica silenciosa. E tem outro detalhe que pouca gente comenta. A combinação de cafeína mais açúcar estimula a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Altos níveis de cortisol de manhã atrapalham o ritmo natural do corpo, alteram o apetite, aumentam a resistência à insulina e favorecem a inflamação. Tudo isso acelera o envelhecimento arterial e dificultam o controle da pressão. Uma pesquisa da Universidade de Harvard revelou que pessoas que consomem mais de 25 gramas de açúcar logo pela manhã, o equivalente a 2 colheres de sopa, têm 24% mais risco de desenvolver hipertensão em comparação àquelas que consomem menos de 6 gramas. E adivinha onde a maioria dessas calorias extras aparece? No açúcar do café, sucos industrializados e pães doces no café da manhã. A boa notícia é que o paladar pode ser reeducado. E não precisa ser de forma radical. Você pode começar reduzindo o açúcar aos poucos, substituindo por canela, cacau puro ou mesmo extrato natural de baunilha. Se for usar adoçantes, opte por versões naturais como stevia ou xilitol, sempre com moderação e após orientação médica se houver alguma comorbidade. O café, quando tomado sem açúcar e sem exagero, pode até ajudar na concentração e até reduzir riscos cardiovasculares. Mas o açúcar, esse sim, é o verdadeiro vilão oculto na sua xícara. Pare por 7 dias de adoçar seu café. Observe sua energia, seu apetite, sua digestão. O seu corpo vai agradecer. E sua pressão também. Talvez você ache prático acordar, passar um pão e jogar uma fatia de presunto, mortadela ou queijo amarelo. Afinal, é rápido, mata a fome e está presente em milhões de mesas brasileiras. Mas essa praticidade tem um preço silencioso: o aumento da sua pressão arterial, e você nem está percebendo. Os frios embutidos são campeões em sódio escondido. Para que esses alimentos durem semanas na geladeira dos mercados, são adicionados conservantes como nitratos, nitritos e altíssimas quantidades de sal refinado. E é aí que mora o perigo. Uma única fatia de presunto pode conter até 400 miligramas de sódio. Agora pense em 2 ou 3 fatias por dia, somadas ao sal do pão, da manteiga, do café e de tudo mais ao longo do dia.
É uma bomba de sódio disfarçada de café da manhã. A Organização Mundial da Saúde recomenda menos de 2.000 miligramas de sódio por dia, o que dá cerca de 5 gramas de sal. E a maioria das pessoas ultrapassa esse valor antes do almoço, sem nem pegar no saleiro. Mas os danos dos embutidos vão além da pressão arterial. Eles geram inflamação vascular, prejudicam o endotélio, camada interna das artérias, e dificultam a vasodilatação, essencial para manter a pressão equilibrada. Além disso, os nitratos utilizados como conservantes podem se transformar em compostos tóxicos no organismo, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e até câncer gastrointestinal. Um estudo da Universidade de Boston acompanhou mais de 1.200 adultos por 10 anos e descobriu que o consumo regular de embutidos no café da manhã estava associado a um aumento de 37% no risco de hipertensão, em comparação com quem evitava esses alimentos. Você pode pensar, mas e o peito de pirulite, não é mais saudável? Infelizmente não. Mesmo os chamados light ou com menos gordura, continuam carregados de sódio e aditivos químicos. E tem mais, a combinação desses frios com o pão branco ou industrializado, que é rico em carboidrato refinado, piora a situação. O pico de glicose causado pelo pão branco ativa mecanismos semelhantes ao do açúcar no corpo, levando à retenção de sódio pelos rins e à elevação da pressão. Alternativas inteligentes. Substitua os embutidos por fonte de proteína mais naturais, ovos cozidos, pasta de grão de bico, pasta de atum sem maionese, frango desfiado caseiro ou queijos brancos com baixo teor de sal, como ricota fresca ou queijo Minas Frescal. E se quiser algo realmente prático, fatias de abacate com fio de azeite e uma pitadinha de limão no pão integral fornecem gorduras boas, potássio que ajuda a baixar a pressão e saciedade real. Portanto, da próxima vez que for preparar seu café da manhã, pense 2 vezes antes de pegar aquele presunto inocente. Ele pode estar te aproximando, dia após dia, de um infarto ou AVC silencioso. É logo cedo. Você acorda, vai até a cozinha, pega o pãozinho quente e abre a geladeira. Lá está ela, a manteiga com sal ou talvez a margarina. Você pega a faca, passa uma boa camada e sente aquele sabor delicioso derretendo no pão. Mas o que você não vê é que acabou de untar sua saúde com um lubrificante para a pressão subir. Vamos direto ao ponto. Manteiga com sal é uma fonte rica de sódio e gordura saturada, e a margarina industrializada vai além, trazendo gorduras trans, que são ainda mais perigosas. Ambas podem parecer inofensivas quando olhamos só uma colherinha por dia, mas o consumo frequente e acumulativo ao longo dos anos impacta diretamente na saúde das suas artérias. A manteiga com sal contém, em média, 80 a 100 miligramas de sódio por colher de chá, mas o problema vai além do sal. O alto teor de gordura saturada endurece as artérias, aumenta o colesterol LDL e reduz a flexibilidade dos vasos, um fator chave para manter a pressão sob controle. Quanto mais rígidas suas artérias, maior a força que o coração precisa para bombear sangue. Resultado, pressão alta. Agora, se você acha que a solução está na margarina, temos más notícias. A maioria das margarinas populares é feita a partir de óleos vegetais altamente processados, que passam por um processo chamado hidrogenação parcial. Isso cria as temidas gorduras trans, conhecidas por aumentar drasticamente o colesterol ruim, LDL, reduzir o colesterol bom, HDL, promover inflamação arterial. E sim, aumentar o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares em até 30%, segundo estudos da American Heart Association. E a coisa piora quando a margarina ou manteiga são combinadas com pães ultraprocessados, recheios salgados ou mesmo café com açúcar. Você está construindo, em silêncio, a tempestade perfeita para elevar sua pressão sem nenhum sintoma visível, até que o corpo grite. Mas o que fazer então? Primeira dica,
Se for usar manteiga, prefira sem sal e em pequenas quantidades, e use esporadicamente, não como hábito diário. Já no caso da margarina, fuja das versões comuns. Existem opções no mercado com menos aditivos, mas é preciso ler o rótulo com atenção. Quanto menos ingredientes estranhos, melhor. Alternativas muito mais saudáveis incluem azeite de oliva extra virgem no pão integral, rico em ácidos graxos monoinsaturados que ajudam a baixar a pressão. Abacate amassado com gotas de limão, como mencionamos antes. Pasta de amêndoas ou castanhas, sem açúcar nem aditivos. Ou ainda, um simples fio de óleo de coco virgem, com moderação. O sabor pode ser diferente no começo, mas o que está em jogo é muito mais do que o prazer momentâneo. Estamos falando de proteger seu coração, seus rins, seus olhos e sua vida. Lembre-se, a pressão alta não dá sinais no início. Ela se instala aos poucos, sorrateira. E muitas vezes começa justamente ali, no seu café da manhã. Você talvez esteja pensando, ok, vou evitar o pão branco, as manteigas salgadas, os frios, então vou só tomar um cafezinho com leite e tá tudo certo. Mas aqui vai o alerta. A bebida que acompanha seu café da manhã pode estar sabotando sua pressão tanto ou até mais do que a comida sólida no prato. Vamos começar pelo tradicional café com açúcar. O problema aqui não é o café em si. O café puro, inclusive, pode ter benefícios à saúde em doses moderadas. O perigo está no que você adiciona: açúcar branco refinado. Cada colher de sopa de açúcar tem aproximadamente 15 gramas de carboidrato simples e, quando consumido em jejum, provoca um pico glicêmico. Ou seja, a glicose sobe rapidamente no sangue. Isso desencadeia uma liberação abrupta de insulina, estimulando o sistema nervoso simpático, o mesmo responsável por acelerar o coração e aumentar a pressão arterial. Isso mesmo, o excesso de açúcar estimula a sua pressão a subir. Agora imagine essa rotina acontecendo todos os dias, por anos. Não parece muita coisa, mas esse efeito crônico de microestímulos pode ser o gatilho silencioso de uma hipertensão que se instala sem você perceber. E se você troca o café por achocolatado em pó, achando que está fazendo algo mais leve, o quadro piora. Algumas marcas têm mais de 75% de açúcar em sua composição, além de corantes, aromatizantes e conservantes. É quase um refrigerante em pó disfarçado de café da manhã. Se você olhar o rótulo de um achocolatado comum, vai encontrar sódio, açúcar, maltodextrina, outro tipo de açúcar disfarçado e gordura vegetal. Tudo o que uma pessoa com risco de pressão alta deveria evitar religiosamente. E as bebidas prontas em caixinha ou garrafinhas, como cappuccinos industrializados, vitaminas de frutas com leite ou café com sabor? Pior ainda, elas combinam quantidades elevadas de açúcar, gordura trans e sódio escondidos em uma bebida inofensiva. Um copinho de 200 ml pode conter até 150 mg de sódio e 20 gramas de açúcar. Multiplique isso por 365 dias e você entenderá por que a hipertensão está virando epidemia silenciosa. É exatamente isso que a indústria sabe, mas evita te contar. O café da manhã ideal, vendido em propagandas, é formatado para o paladar, não para a sua saúde. Enquanto você saboreia a sua bebida doce e quente, seu sistema cardiovascular está sob ataque. Mas há saída. Você pode usar estévia ou xilitol como adoçantes naturais no café, em doses moderadas. Optar pelo café puro, filtrado, sem açúcar, ou com uma pitada de canela para dar sabor e ajudar no controle da pressão. Abandonar os achocolatados de caixinha e criar uma versão caseira com cacau 100% puro, mais leite vegetal sem açúcar. Ou experimentar o café com óleo de coco ou cúrcuma, uma combinação funcional que muitos especialistas em saúde cardiovascular recomendam. No fim, o que você bebe ao acordar pode ser seu remédio ou seu veneno diário. E aí, qual está sendo a sua escolha todas as manhãs? Agora chegamos em uma parte polêmica. Os alimentos fitness, que parecem saudáveis, mas estão te adoecendo silenciosamente.
Quantas vezes você já viu um comercial dizendo: comece o dia com energia e saúde com nossos cereais matinais ricos em fibras? Pois bem, agora imagine isso com outra frase. Comece o dia com uma explosão de açúcar, sódio e aditivos químicos que podem acelerar sua pressão arterial e o envelhecimento de suas artérias. Essa sim seria uma propaganda honesta. Vamos aos fatos. Muitos dos cereais matinais rotulados como integrais ou ricos em fibras são, na prática, ultraprocessados disfarçados de saudáveis. E o motivo pelo qual eles aumentam sua pressão é uma combinação perigosa. Açúcar escondido, muitas vezes como xarope de milho, glicose, frutose, maltodextrina, outro tipo de açúcar disfarçado, e gordura vegetal. Tudo o que uma pessoa com risco de pressão alta deveria evitar religiosamente. E as famosas barrinhas de cereais? Muitas são literalmente doces em formato saudável. Contém xarope de glicose, mel industrializado, flocos de arroz cobertos com chocolate e até adição de sal para equilibrar o sabor. Resultado: pico glicêmico, estímulo do sistema nervoso simpático, aumento da frequência cardíaca e elevação da pressão arterial. Pior, esse tipo de alimento parece leve e, por isso, as pessoas o consomem diariamente sem culpa. Mas com o passar dos meses e anos, o organismo começa a apresentar os sinais: dor de cabeça matinal, sensação de calor repentino, de tontura ao levantar, batimentos acelerados e pressão acima do normal, mesmo em repouso. Esses sintomas muitas vezes são ignorados até que o diagnóstico de hipertensão venha como uma surpresa. Mas a verdade é que o corpo estava avisando e o café da manhã era o estopim diário. A boa notícia: há alternativas de verdade. Aveia em flocos grossos, sem açúcar, com frutas naturais e sementes como chia ou linhaça. Barrinhas caseiras com tâmara, castanhas, coco ralado e cacau puro, mix de frutas com canela e iogurte natural sem açúcar. E claro, desapegar da ilusão de que produto fitness é saudável. Lembre-se, quanto mais um alimento precisa convencer você de que é saudável, menos saudável ele provavelmente é. Você acorda, prepara aquele café da manhã reforçado e, claro, acompanha com um copo de suco de laranja ou de caixinha, acreditando estar fazendo uma escolha saudável. Afinal, fruta é saudável, certo? Nem sempre. Aqui está a verdade chocante. Aquele suco que você toma achando que é natural pode estar contribuindo silenciosamente para o aumento da sua pressão arterial. Isso porque sucos de caixinha, mesmo os que dizem 100% fruta, escondem um grande problema: concentração absurda de frutose e ausência de fibras. Vamos explicar de forma simples. Quando você come uma laranja, você consome fibra junto, e isso atenua a absorção do açúcar. Quando você bebe o suco, consome o equivalente a 4 ou 5 laranjas espremidas sem nenhuma fibra. Isso significa uma bomba de frutose no sangue. E o que isso tem a ver com pressão? A frutose em excesso no organismo estimula a produção de ácido úrico, que reduz o óxido nítrico, uma substância que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos. Sem o óxido nítrico, os vasos ficam mais contraídos e a pressão arterial sobe. Além disso, a frutose em excesso aumenta a resistência à insulina, outro fator que impacta diretamente na pressão. Agora pense comigo. Se esse suco ainda for industrializado, a situação piora. Mesmo os que dizem 100% fruta, geralmente passam por processos como concentração, pasteurização e adição de conservantes, perdendo nutrientes reais e se transformando em líquidos calóricos e inflamatórios. E não para por aí. Sucos néctar, light, com stevia, multifrutas, todos eles são versões mais perigosas ainda, muitas vezes com corantes, aromatizantes artificiais, estabilizantes e até sódio escondido. Resultado? Você acredita estar tomando saúde líquida, mas está literalmente bebendo algo que ativa mecanismos silenciosos que elevam sua pressão. E agora vem o golpe final. Até mesmo o suco natural espremido na hora, se for tomado diariamente em grandes quantidades e com o estômago vazio, também pode elevar sua pressão com o tempo, especialmente se você já tiver predisposição à hipertensão, resistência à insulina ou gordura no fígado. A solução?
prefira comer a fruta com casca e bagaço. Se for tomar suco, dilua em água, tome em pequena quantidade e de preferência junto com fibras ou gordura boa, como castanhas. Dê espaço para chá verde, chá de hibisco ou simplesmente água com limão espremido, que além de hidratar, ajudam a controlar a pressão de forma natural. Se você chegou até aqui, parabéns! Poucas pessoas têm a coragem de encarar a verdade sobre o que estão comendo, mas agora que você sabe, pode fazer escolhas melhores e cuidar do que mais importa: sua vida, sua saúde e sua família. Lembre-se, a hipertensão não dá sinais no começo. É silenciosa, progressiva e perigosa, mas também é prevenível com atitudes simples, como repensar seu café da manhã. E aí, qual desses alimentos você mais consome pela manhã? Qual deles vai cortar hoje mesmo? Comenta aqui embaixo. E antes de sair, se inscreva no canal Saúde Informa, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sua atitude pode salvar uma vida. Nos vemos no próximo vídeo. Verde.